Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja, outra frase tremenda que o profeta de Deus expôs para nós, na mensagem Humilha-te, parágrafo 94. O profeta não somente pregou uma mensagem, não. Ele viveu o que ele pregou. Seu filho, o irmão Billy Paul, ele testificou isto para nós, dizendo: meu pai não somente pregou um sermão, ele viveu o sermão que ele pregara. Isso é lindo, gente. Isso é lindo, porque hoje nós vivemos no mundo do blá blá blá. Muitos sermões bonitos, muitas palavras bonitas, mas nada de vivência. Nos dias de Jesus já tinha isto. O próprio Senhor Jesus, falando dos fariseus, Jesus recomendando seus discípulos para ter cuidado com os fariseus, ele diz: faça o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Lembra disso? Por quê? Pregam uma coisa e vivem outra. Hoje, a pregação da prática está tão distante uma da outra como o norte está distante do sul. Infelizmente, está assim. O discurso e a prática. Discurso lindo, porém uma prática tão feia, tão feia. Conselhos lindos, porém vivência tão precária. Aí o profeta diz assim: se você deseja ser bem-sucedido, nunca permita que um espírito arrogante lhe rodeie. Nem lhe rodeie, quanto mais lhe possua. Viu? Se você deseja ser bem-sucedido na vida, em outras palavras, vê quanto humilde você possa ser, e nunca permita que um espírito arrogante lhe rodeie. Nem lhe rodeie, quanto mais morar em você. Ou seja, seja prudente, fique longe da arrogância, do egoísmo. Vale a pena repetir? Se você deseja ser bem-sucedido, nunca permite que um espírito arrogante lhe rodeie. As pessoas não gostam, você sabe disso. As pessoas não gostam de conviver com arrogância. Pessoas arrogantes, elas não têm muito espaço. Por fim, elas se sentem discriminadas. Ninguém gosta de viver com elas, conversar com elas. Há pessoas que se sentem marginalizadas na sociedade e não sabem por quê. Porque não tem autocrítica. Não tem autocrítica. Porque se tivesse autocrítica, descobriria que a falha não está nas pessoas, está nela. Espírito arrogante, petulante, só pensa no egocentrismo dele próprio, dela própria. Ninguém gosta de conviver com pessoas arrogantes. Porém, quando você entra em Cristo, o Espírito Santo de Cristo em você lhe faz uma pessoa tão boa de se conversar, tão afável, tão dócil. Você lembra de Jesus? Todo mundo queria conversar com Jesus, porque as palavras dele eram palavras firmes, porém eram palavras tão dócil, exalava aquele aroma de docilidade para o espírito das pessoas, que até enfermidades eram expelidas dos corpos das pessoas em simplesmente conversar com Jesus. A presença de Jesus era firme, porém dócil, adocicava. Lá no Velho Testamento, já Moisés, usando o tipo de Cristo, naquela água amarga que o povo de Israel chegou,
Moisés cortou aquela árvore e jogou ali, adocicou as águas amargas, águas de Mara. Existem tantos poços de águas amargas no dia a dia de nossas vidas. Aquela árvore que Moisés cortou e jogou lá no poço de Mara, da água amargosa, é o tipo da árvore da vida, é o tipo de Cristo. Ponha Cristo em suas amarguras, que vai ficar dócil. Esse casamento seu ficou amargo, ponha a árvore da vida nele, Cristo. Você fica culpando que é seu marido que está errado, sua esposa que está errada. Não é. É você que não tem tido cuidado, critério de pôr a árvore da vida como Moisés pôs, lá naquele poço de Mara, da água amarga ficar doce para o povo tomar. Seus filhos em casa só estão tomando água amarga, porque seu casamento virou amargura dentro de casa. Os filhos crescem traumatizados, vivendo essa atmosfera amarga dentro de casa. Coloque a árvore da vida nesse casamento, mulher. Homem, coloque a água da vida nesse casamento, que vai adocicar. Ou até quando vamos estar condenando o nosso cônjuge? O errado é ele, a errada é ela. Até quando vamos carregar esse vício de atribuir os outros erros que às vezes está em nós? Isso é falta de adocicar a coisa. As pessoas vinham de longe conversar com Jesus. Até o gadareno veio de longe passar onde Jesus estava. E quando Jesus, sem palavras, somente olhou para o gadareno, aquele pobre daquele homem que tinha não sei quantos mil demônios sobre ele, o homem foi libertado na hora. A atmosfera que Jesus produzira libertou o pobre do gadareno daqueles demônios. Você lembra de Maria lá em São Mateus? Foi fazer aquela visita para Isabel. Maria achou-se grávida do Espírito Santo, Mateus 1,18. Isabel já tinha concebido de Zacarias, o João Batista. Fazia 6 meses que ela já estava grávida com o João Batista no ventre dela. Porém o Joãozinho estava quietinho, não mexia, o feto no ventre da Isabel não mexia, diz a história. Há já uns 2 meses que já não mexia. Porém, quando Maria chegou na casa da sua prima Isabel, visitando-a, e com palavras de vida, de boas novas, evangelho é boas novas. Isabel, o anjo do Senhor me apareceu e me disse que eu conceberia, eu traria um filho ao mundo, e o nome deste filho chamaria Jesus. Quando Maria falou isto para Isabel, o Joãozinho que estava parado, o feto do Joãozinho que estava parado no ventre da Isabel, começou a mexer lá dentro do ventre dela. O feto sentiu bem ouvir o nome de Jesus pronunciado pelos lábios de Maria. Amados, ao invés de pronunciar esses xingamentos de baixo calão, pronuncie o nome de Jesus na sua casa. O casamento vai adocicar, seu lar vai adocicar. Ao invés de estar pronunciando palavras sujas, descaridosas, marido com a esposa, esposa para com o marido, pai com filho, filho com o pai, pronuncie a palavra que edifica, a palavra cristã. Pronuncie o nome de Jesus. Isto criará um ambiente maravilhoso, doce para se viver. Pense nisto. Por que destruir, sendo que podemos construir? Você pode construir seu lar, sua família.
criar um lar dócil. Não importa as condições opostas que estejam ali, mas você é um pequeno criador. Você é uma pequena criadora de atmosfera, de ambiente. Criar ambiente ruim, mau, baixo, sujo, ou criar um ambiente saudável, dócil. Leia 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo controla. Quando Jesus chegava, o mar estava revolto, os discípulos todos atarentados com medo. Mestre, o mar se revolta, nós vamos afundar. Mestre, mestre. Jesus levantou lá do porão do navio, só estendeu a mão e disse: mar, acalma-te. E a tempestade foi acalmando, acalmando, acalmando. Existe tempestade na sua vida, use o nome de Jesus. Use o nome. Deixa eu repetir aqui. Se você deseja ser bem-sucedido, nunca permita que um espírito arrogante lhe rodeie. Pense nisto. Pense nisto. Ou é descendo que se sobe. Desça ao pé da cruz. Desça ao pé da cruz. Repele este ódio. Repele esta raiz de amargura. Aprenda a perdoar. Esqueça de odiar. Aprenda a perdoar. Aprenda a amar. Você transporá essa montanha, viu? Seu casamento se tornou uma montanha intransponível, ao ponto de você pensar que a única saída é o divórcio. Mas se você trocar de natureza, trocar de maneira de agir com seu marido, com a sua esposa, não precisará de divórcio, não. Seu lar vai ser um pedaço do céu. Não precisa trocar, não precisa divorciar. Você tem que trocar é de natureza. Muitos homens pensam errado, pensam que para melhorar o casamento tem que trocar de esposa. Muitas mulheres pensam que para melhorar o casamento tem que trocar de marido, e não é assim. Não é assim. Você tem que trocar é de espírito. Você tem que trocar é de natureza. Você tem que trocar desse comportamento ruim, mau. Viu? É você. Porque quando se muda um homem, se muda a família daquele homem. Um homem equilibrado, ele equilibra a família. Uma mulher equilibrada espiritualmente, emocionalmente, ela terá força para equilibrar a família. Como? Com boas ações, boas atitudes, amor, docilidade. Você criará aquela atmosfera ao seu derredor, que o que odeia não dará conta de odiar perto de você mais. Sua docilidade adocicará a amargura do ódio do seu marido. Sua docilidade adocicará a amargura do ódio da sua esposa, marido. Consertando um homem, conserta-se uma família. Pense nisto. Venha, eu quero te ajudar. Procure-nos aí, entre em nossa página Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Vai lá em nossa igreja, entre em nossa página, pegue o nosso endereço. Aqui em Taguatinga Norte está a nossa igreja filial. No Novo Gamo, em torno de Brasília, ali no bairro Pedregal, está a nossa igreja sede, nossa igreja matriz. Pegue aí o endereço delas, os dias de cultos, e vai lá. Vai lá se esvaziar do ódio e encher do amor divino. Eu quero te ajudar, estou lá te esperando, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe.